Sejam muito bem-vindos a mais um de Grão em Grão, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Estamos, né? Feliz Ano Novo, nosso último programa do ano de 2021, agora só o ano que vem. Então hoje vamos dar uma olhada para trás, né? Tudo o que aconteceu e o que isso pode nos trazer para a frente, para o ano que vem. Terá aqui comigo também, para a gente bater este papo, o Gregory, né, da Liberta Investimentos, que a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto todo, tudo o que aconteceu nesse ano todo. Seja muito bem-vindo, Gregory, muito obrigado pela presença, pela tua disponibilidade de estar aqui para a gente poder bater um papo, né? Quiser conversar agora, se apresentar aí para o nosso público, claro. Por favor, fique à vontade. Perfeito, Guto. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo hoje. Então, eu sou o Gregory. Eu costumo dizer, quando eu me apresento, que eu não sou cria do mercado financeiro. Eu comecei lá na engenharia. Então, eu sou engenheiro de informação. Foi em 2015 que eu comecei a me interessar por bolsa de valores, que eu comecei a olhar para o mercado com um pouquinho mais de atenção e acabei vindo para essa área. Hoje eu trabalho aqui na assessoria trader da Liberta Investimentos, então a gente tem uma área focada nos nossos clientes que querem operar a bolsa de valores, que querem fazer operações nessa área. Faz 2 anos que eu estou aqui no nosso time de assessoria e acabei vindo então para essa área focada em bolsa de valores. E estamos aqui hoje para bater um papo, ver o que aconteceu nesse ano de 2021 e já colocar algumas expectativas para o ano de 2022. Perfeito. Então primeiro vamos lembrar no nosso calendário agrícola tudo que aconteceu, né? Foi um ano assim para ninguém esquecer. Bom, no início do ano, lá em março, a gente teve um excesso de chuvas, né? Na colheita da soja. Não só atrapalhou a colheita da soja, como também prejudicou algumas áreas que não conseguiram nem colher, lá em Sorriso, no Mato Grosso, em outras regiões. Mas o efeito mais perverso foi o plantio muito atrasado da safrinha de milho. Bom, depois que conseguiram fazer o plantio, com esse monte de chuva e tudo, a gente entrou numa seca. Iniciou uma seca. E essa seca se estendeu por um bom período. E a hora que voltou a chover, nós tivemos ali no final, meados de junho, uma geada bastante intensa. Continuou a seca e nós tivemos depois mais 2 geadas. Então foi um ano, para mim, inusitado, de 3 geadas que realmente afetaram a produção na região sudeste, né? A gente vê uma geada, depois uma geada fraquinha e tal, mas 3 geadas dessa intensidade, né, eu não tinha visto ainda, não na minha fase agrícola, nos meus 30 e poucos anos que eu acompanho a agricultura, não tinha visto. Bom, e depois agora, na primavera, as chuvas vieram cedo, está chovendo bem, está correndo tudo bem, com a graça de Deus está indo bem. Mas a gente teve um efeito perverso no café, porque o café já vinha de uma situação ruim do ano passado para esse, né? Então a gente teve aí uma situação mais complicada, porque ele também queimou com a geada, algumas regiões queimaram, falam em 200 mil hectares de café queimado, né? É uma produção importante. Mas o café que não queimou, mas sofreu frio, ele também é um café que vai ter problema. E também teve a seca, né? A seca atrapalhou muito. Tanto que a gente está vendo agora um outro problema no café. É o excesso de chuva, que está atrapalhando a pega do grão, né? Depois da flor, ele vai fazer o fruto e está com problema de pega, que chama, né? Que é ele abortar a flor ou abortar até mesmo o coquinho, né, que vai virar o café. Na cana-de-açúcar, outro efeito devastador, né, porque queimou cana pra caramba, então a gente teve aí uma situação bastante complicada em relação à cana. O preço de açúcar disparou no mercado mundial, a Índia, nosso maior concorrente, também teve quebra, então a gente também teve aí uma situação forte, o etanol disparou de preço, não só pela gasolina ter ficado mais cara, como também a oferta, né, foi reduzida. Gado, outro problema, porque ele pegou também a seca, a pastagem seca, né? E depois veio o frio, e depois, agora que está voltando alguma pastagem, e a gente teve, então, um problema
de engordar esse gado e tudo. Quem confinou o gado estava indo muito bem, até a China falar assim, parei, vaca louca, tô fora, não quero mais, né? E aí não comprou, não voltou a comprar ainda, não sabemos quando voltará a comprar, mas ele deu um banho de água fria na gente, o mercado virou meio de ponta cabeça e agora está tentando se retomar, abrir outras frentes de exportação. Milho, esse foi uma catástrofe, né? A gente viu o milho sair aí, questão de ano e meio atrás, aí de 24, 28, 30 e bateu em R$100. Voltou, né? Hoje está na casa de 90 de novo. Eu acho que esse é o preço que ele vai se manter por enquanto, entre aí 85, 88 e R$100. Provavelmente a perspectiva para o ano que vem. Vamos conversar sobre isso. A soja para mim, foi a mais relativamente tranquila, né? Porque apesar de ter muita chuva na colheita do ano, ainda se colheu muito bem soja, conseguiu exportar. O Brasil provavelmente vai fechar o ano agrícola de exportação, que é em janeiro, com recorde de exportação de soja no Brasil, e vem vindo um outro recorde de colheita, aí 142, 141, 144 milhões de toneladas, ou seja, acima de 140 milhões de toneladas. É um recorde, acho que até mundial, né? Os americanos patinam ali agora na casa de 120. E a gente ainda dando de grande, né? O americano patina em 120. O americano produzia 80, a gente produzia 40, 50, e os caras falam, não, o Brasil vai passar, né? Passou mesmo, eu nem acreditava nisso. Passou, está aí maior exportador de soja, né? Maior produtor de soja do mundo, terceiro maior produtor de milho e provavelmente vai ser em 2, 3 anos o maior exportador de milho do mundo, né? Mas a soja talvez que seja a mais flat de todas, a mais tranquila de todas, porque a produção americana foi 120, 121 milhões de toneladas, a brasileira acima de 140, ou pelo menos 140, parece que isso está dando aí recompondo os estoques no mercado. E nesse meio tempo a gente teve muitas oportunidades, né, de ganhar dinheiro com essas commodities, né, Gregory? A gente viu aí o mercado pegar umas tendências boas, você que está na mesa, você que está no trade. Conta para a gente aí o que a gente... o que você enxergou nesse mercado, as oportunidades e todas, né? E eu vi muita coisa. Não, exato, Guto. A gente teve um ano bastante volátil, então, em algumas commodities. Tu até comentou do boi. O boi iniciou o ano, né, naquela tendência, uma forte tendência de alta ali ao longo do ano. Depois ele teve aquelas quedas. Então, essa volatilidade, ela apresenta muitas oportunidades, desde aquele investidor que realmente quer tradear ou quer se posicionar até um pouquinho mais a médio e longo prazo. A gente teve essa boa oscilação no boi. E a gente também teve, se a gente pegar o próprio milho, falando um pouquinho mais de bolsa, claro, né, que são os contratos ali com um pouquinho mais de liquidez de negociação na bolsa, o boi, o milho, o café. Então, tu até está compartilhando a tua tela. O boi teve aquela disparada lá no início do ano, depois deu aquela arrefecida, tu até chegou a fazer alguns comentários dos motivos. O milho também, ele estava ali numa tendência lateral, mas ele também deu algumas oportunidades de entrada, então ele não teve toda essa disparada, toda essa movimentação que a gente viu, como por exemplo no boi, mas também deu algumas oportunidades. E se a gente for pegar o caso do café, bom, o café ele praticamente andou para cima durante todo o ano. Então o café engatou sim uma boa tendência de alta, deu alguns recuos também para a gente conseguir algumas entradas. Claro que se a gente for olhar o ano, se a gente pegar um gráfico um pouquinho mais longo, como tu está pegando agora, o café veio numa correção muito forte, mas essa volatilidade, essas tendências que a gente vê no teu gráfico, uma tendência clara de baixa no café, depois uma tendência clara de alta, ele acaba dando muitas oportunidades de entrada. A gente vê aqui, ó, café em 280 dias, 153 pontos, $153 por contrato. Cada contrato são 100 sacas, né? Então, é um dinheirinho que não dá para a gente jogar fora, é um dinheiro importante, né? Com certeza. Então, a gente vê aí, ó, né? São 100 vezes 153, né? $15 mil com um único contrato, né? E isso vezes... É que a conta do dólar hoje, eu vou pôr 5,50 para ver se a gente faz mais ou menos uma média, vezes... Uma média. Acostumado com a outra, 15,300, né? Vezes 15,300 aí. Tá? A R$84 mil, né?
A margem, se eu não me engano, do café estava na casa de 12. Se eu não me engano, estava na casa de 12 o café. Então, você aplica 12 mil, né? Aqui até devia estar menos, porque ele estava mais barato, né? Mas em torno de 12 mil. E se olhar no semanal, você não sofreu nada, né? Talvez tenha sofrido, não sofreu nada, porque ele foi dar uma compra aqui, mais ou menos nesse rompimento, e foi embora, né? Não parou mais, né? E vem, e talvez tenha uma tendência pela frente, a gente vendo, né, até comentando ali no início, né? Depois, primeiro que o café caiu por quase 11 anos consecutivos, né? Agora que ele realmente está fazendo um esforço maior aí de alta, né? Esse rompimento aqui, rompimento, se eu não me engano, de 2010, que eu tinha posto aqui, ó, né? Que foi praticamente aqui o topo do Kennedy de 2017. Então, se ele romper aqui em 2017, ele vai embora, vai buscar 340, vai tentar buscar os 390, se não for nos 400. Vai depender, lógico, de alguns fatores, né, que eu imagino, né, que a gente vai ter pela frente. O próprio Omicron, né, o novo Covid aí, exato, nova variante, né, se ela vai ou não atrapalhar, alguma retomada econômica mais forte, né, mas o café é café, né? Café a gente diz em economia e que ele é inelástico, né? O preço sobe, as pessoas continuam comprando. Consumindo, tem demanda. Ele não é elástico, né? Sobe, todo mundo, opa, não vou comprar, né? Mas, enfim... E tem bastante espaço para subir, como tu mesmo estava mostrando. Exatamente, ele tem muito espaço para subir. Calcula-se numa quebra de 20% de produção, a gente tem que imaginar que o café é bianual, né? Então ele produz 100 num ano, 80 no outro, 100 no ano, 80 no outro. Nós produzimos 80% nesse ano. Deveria ser 100% ano que vem. Já não vai ser, exatamente por causa da seca, da geada, e a gente não sabe como vai se comportar. Porque as pessoas têm que entender uma coisa: falta de chuva é muito ruim. Mas chuva em excesso, conforme a época, é ruim também, né? Então, no momento de polinização, que o pólen tem que sair, né? Por exemplo, no milho, tem que sair lá de cima do pendão e cair na boneca lá embaixo, né? No cabelinho da boneca lá embaixo, para poder polinizar. Se chover demais, lava, ele não poliniza. Aí você tem um milho lindo, maravilhoso, você abre lá a espiga, tá cheio de falha, né? Falta grão lá dentro. O café é a mesma coisa, se chover demais, ele aborta a flor, ele joga. Então a gente ainda não sabe. O café é um ciclo muito longo, a gente não sabe. Aparentemente, acho que tem uma tendência boa pela frente. Tivemos boas oportunidades esse ano aí na mesa, no café? Sim, tivemos boas oportunidades, sim, inclusive em estruturas, até por todas essas questões que tu comentou, tanto de falta de chuva quanto de chuva em excesso, isso é o que abre as oportunidades. Então, tanto para aquele investidor que está pensando realmente em comprar o contrato, até aquele investidor que está precisando se proteger, talvez com uma trava, tanto uma trava de baixo, uma trava de alto, né, as calls spreads e as puts spreads. Então, são esses movimentos que a gente procura justamente para, no momento que aconteceu algo relacionado ao plantio, algo relacionado ao ciclo, a gente tentar se posicionar, entender o que está acontecendo, mas a gente teve sim boas oportunidades de entrada. Nas 3 principais commodities que a gente tem, né? Tanto no café, um pouquinho também no milho e no boi, até alguma coisinha na soja, a gente deve comentar daqui a pouquinho, mas o milho abriu bastante oportunidade sim, Guto. O milho, eu lembro do café, uma que eu entrei na segunda e na terça já deu ganho. Exato, eu lembro, a gente teve vários clientes nessa situação. Lógico que a gente deu a saída. A operação tinha iniciado uns dias antes, né? Mas o café estava ali meio de lado. O café é mais caro de a gente comprar, é em dólar e tudo, não sei o quê. Na segunda-feira, eu vou entrar nesse contrato, achei legal essa estrutura, né? Um call spread, uma estrutura ali. E eu peguei e entrei nela na segunda-feira. Eu não lembro se foi o que aconteceu. Não tinha sido agiada ainda. Bom, enfim, aconteceu alguma coisa e o café explodiu de preço na terça-feira. Deu 100% de ganho. Vamos colocar no bolso. São coisas que acontecem, né? A gente tem que imaginar que a volatilidade está aí. Alguns fundamentos afetam muito, né? Os gráficos ajudam muito nas commodities, mas os fundamentos afetam muito. Mas, Gregório, vamos explicar um pouquinho o que é essa estrutura, porque
Às vezes até a gente explica para o cliente, etc. Tem muita gente que assiste o programa, depois vem perguntar, entra em contato com a gente para saber, mas e daí? Como é que funciona isso? Como é que deixa de ser? De repente, acho que você desse uma explicada, assim, Claro. Né, para as pessoas ficar mais claro, para as pessoas, seria legal. Perfeito. Inclusive, a gente está trabalhando atualmente, Guto, numa estrutura de milho. Mas o que seriam essas travas do que a gente fala? Tecnicamente, basicamente, a gente vai comprar opções. Opções da commodity, opções do milho, opções do café. E a grande vantagem para o investidor é que a trava, ele vai estar travando o ganho dele na alta ou travando numa queda. O que isso quer dizer? Ele vai despender um capital e o risco máximo dele já está calculado. Então, quando o cliente ele entra numa estrutura, numa trava de alta, por exemplo, ele está despendendo capital. Esse vai ser o capital máximo, o risco máximo que ele vai correr durante a operação. E aí, numa trava de alta, por exemplo, ele vai buscar essa volatilidade do ativo e a partir da tendência, a partir do que a gente entende que possa acontecer com essa commodity, a gente vai estar buscando tanto os pontos de entrada quanto os pontos de saída. Então, uma call spread, no caso, o cliente vai estar comprando um pacote de opções e, nesse momento, ele já sabe exatamente qual vai ser o risco e qual vai ser o ganho máximo, inclusive. Então, ele já sabe qual que vai ser o ganho máximo que ele vai ter nessa operação. Essa operação, ela acaba sendo benéfica justamente por isso, ela te dá uma previsibilidade. O ganho máximo, o risco máximo e, claro, se no meio do tempo tiver alguma liquidez ou tiver algum evento, a gente, inclusive, consegue fazer algumas saídas antecipadas, dependendo do mercado. Então, basicamente, tecnicamente, é um combo de opções. Às vezes, tu compra uma opção um strike um pouquinho maior, um pouquinho menor, para baratear, justamente compra uma, vende outra, ou compra strikes diferentes, vende strikes diferentes, para tentar baratear o custo e justamente travar tanto o risco quanto o ganho. Aí tu já tem uma maior previsibilidade de como é que vai funcionar essa operação. Legal. Então, isso que porque, para quem conhece o mercado de commodities, sabe que a hora que você compra um contrato ou vende um contrato, que o custo é o mesmo, a situação é a mesma, é o único mercado que você pode comprar e vender indiferente, né? Nas ações, você, para vender, tem que alugar uma ação, etc. Tal. Sim. Você pode entrar, você corre o risco exatamente desse tipo de volatilidade, né? Como aconteceu no café. Aquele dia o café disparou de preço, caso estivesse vendido, ia ter um ajuste muito forte, até mesmo ia me tirar da jogada. Com a estrutura, isso não ocorre, porque do momento que você comprou uma opção de compra, né, e vendeu uma opção de compra, ou seja, você tem o direito de comprar a 100 e tem a obrigação de vender a 110, vamos supor, estou pondo aqui assim, você tem ali $10 que você vai ganhar, né, que é o teu negócio. Se não subir, é o valor que você pagou, né? É o valor que você pagou. Exato. Aquilo. Não deu nada certo, bom, acabou, não tem problema. Né? Indiferente do contrato, que se for contra você, você vai ter que bancar ali essa diferença. Exato. Então é bastante. Dois pontos que eu acabei não comentando justamente isso, né? Essas operações, elas não têm um ajuste diário, então depois que tu disponibiliza o capital para operação, não tem um ajuste diário na tua conta, que no contrato diretamente tu vai ter, e essa operação, ela sempre já vai ter um vencimento. As opções têm um vencimento, a estrutura tem um vencimento, então tu já vai saber no dia tal o que precisa acontecer para tu ter o ganho, ou se aquela operação realmente vai encerrar, vai ir para o pó, e o teu risco vai ser o capital alocado. Mas uma das vantagens também que a gente vê, principalmente para aquele investidor que não consegue acompanhar o mercado no dia a dia, é justamente não ter o ajuste diário que a gente tem quando a gente se posiciona, por exemplo, no contrato de BGI. Isso aí, exatamente. Ele falou, lembrou bem. Não tem a margem e não tem o ajuste diário. Né? Acho que são duas coisas bastante importantes e você está fora dessa situação de volatilidade, né? Qualquer notícia explosiva, nós vimos, quer ver? Deixa eu ver se eu acho no café aqui para mostrar de novo. Tá aqui, ó, tá bem presente aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui, já vou passar. Tá? Essa aqui era uma situação que o café vinha vindo, ó. O café vinha vindo muito bem, né? Aí estava fazendo uma correção, talvez podia até alguém podia estar tentando aí uma oportunidade de uma venda, ficar vendido, etc. Né? Conforme a estratégia stop estaria aqui, o que nós tivemos aqui? Ó? A outra geada. Né?
19/7/21, ou seja, julho de 21, nós tivemos uma geada que estragou muito o café. Né? Olha a explosão de preço que ele deu. Né? Ele fechou com $40 de alta. É uma coisa bastante forte. Né? Depois ele reagiu de novo e de novo ele veio para baixo. Né? Então, no momento que você está posicionado aqui, você tem até dificuldade de sair, porque pode ter dado um limite de alta, né? Deu limite de alta, e quando dá limite de alta não tem vendedores, só tem compradores, né? O mercado não trava. E na condição que a gente tem em relação as estruturas, opções, desculpe, a gente não tem esse tipo de problema. Tá? Então, são duas exposições totalmente diferentes que a gente tem aqui nessa situação aqui, principalmente na situação do café, né? O café é interessante pensar nisso. O milho, né? O milho a gente também teve movimentos fortes. Vamos ver se eu acho aqui 21. Maio, ó, né? Maio de 21. Aqui, ó, o milho, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, para a gente ver. Deixa eu tirar essas linhas que não estão precisando dela aqui. Não, né? Olha lá o que a gente enxerga aqui, ó. O milho tinha batido lá nos R$100, né? A gente teve muito problema nos plantios, colheitas de soja, etc. Ele se valorizou e estava corrigindo de novo para uma queda mais acentuada. Veio a geada, ó, 28/6. Viu que foi diferente. A geada do café foi uma geada em datas diferentes do milho, né? Em junho, 28 de junho, né? Quer dizer, em torno de, foi acho que dia 20, qualquer coisa, que essa semana aqui ele deu aqui, nós tivemos 2 ou 3 dias de limite de alta, né? O milho continuou subindo e depois que ele fez essa correção. Mas aqui foi uma pancada muito forte no milho, também foi a geada. Então a gente observa essas coisas. E no boi a gente pode observar também, né? São movimentos fortes também que a gente tem no boi. A vaca louca, né? Aqui foi a vaca louca. Ó. Tá? 30/8 aqui, a última semana de agosto, entrando setembro, a gente teve a vaca louca, foi nessa semana, ele despencou, né? Tentou voltar de novo, porque parecia que ia ser um negócio curto, né? Simples de acontecer, e a China não voltou mais e deu essa derretida, e agora está tendo uma retomada por um consumo melhor. Então, para evitar essas surpresas, né? Então é isso que eu queria elucidar aqui, essas surpresas que a gente tem com o mercado de fundamento, né? Que a área de fundamento, de vez em quando, dá umas pancadas e não tem gráfico que pegue isso, por mais que o grafista ache, né? A gente tem essas estruturas de opção, que são estruturas bem interessantes, né? Eu acho isso mesmo. Essas estruturas elas trazem uma clareza muito grande para o investidor. Exatamente. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de informação, né, para o nosso investidor. Eu acho que isso também pode. Isso também entra no ponto que é interessante, até do conhecimento. A gente introduzir esses termos, introduzir essa área, a gente percebe, principalmente a partir de 2019, um dos nossos motes, um dos nossos objetivos é justamente a questão de informação, de conhecimento. Então, a gente pega, é comum a gente entrar em contato, clientes que estão entrando, investidores que querem se expor a esse mercado, mas não têm o conhecimento, nunca ouviram falar nesses contratos, as opções, as commodities, menos ainda. A gente até vê que existe certa liquidez nas opções, mas como é um mecanismo muito pouco conhecido, o mercado fica praticamente parado. Então, principalmente nesses últimos 2 anos, às vezes a gente pegar os volumes negociados, o número de contratos negociados, a gente já vê uma crescente. Então, cada vez mais esse tipo de mecanismo ele está sendo conhecido, tanto para aquele investidor que quer especular, ou até para aquele realmente, o agricultor, quem está plantando, quem tem a terra, quem está ali plantando milho, plantando a soja, plantando o café, para ele se proteger. Então, a gente vê, principalmente nesse ano, a gente recebeu muitos clientes com esse pensamento. Poxa, eu tenho aqui a minha plantação,
vou fazer o hedge, vou testar esse mecanismo, vou ver como é que ele funciona. Então, nessa parte de conhecimento do investidor, da gente mostrar para ele que existe essa opção, a gente vê que cada vez mais vai ter liquidez, mais players, mais mercados, e isso acaba beneficiando todo mundo. Eu acho que esse é um trabalho, né, que eu tento divulgar o máximo possível, que eu acho que é um trabalho muito importante. Divulgação. Sinto falta da B3 não divulgar mais ainda, apesar deles terem feito esse contrato novo de soja, né, o SOY SOY, aí ele é mensal, então todos os meses, né, pode procurar o SOY Food, mas ele é um contrato que veio grande, ele não é um contrato que veio muito pequeno, ele não está com muita liquidez, né? Ele ainda está com uma liquidez muito baixa, e eu acho que é um trabalho que a B3 tinha que fazer, né? É um trabalho para ela tentar trazer grandes players para esse mercado. Eu esperava que esse contrato fosse um contrato pequeno, que nem é o soja da CME, nosso SCJ, né? Que não tem vencimento todos os meses, mas é um contrato de 450 sacas. Esse contrato aí, pelo que eu entendi, é um contrato bem maior, né? Um contrato que movimenta 60 toneladas, 60 mil quilos. Deixa eu até ver, eu tinha visto aqui. E a margem dele parece que é maior também. Você conseguiu ver a margem dele, Gregory, para nós? Exato. A margem dele está hoje em R$8.000 por contrato, Guto. A margem também ela é alta, acaba impactando, acaba tirando alguns investidores do mercado por causa da margem. Realmente o contrato veio um pouquinho grande, um pouquinho gordo. Eu achei ele aqui, ó, né, soja em granel Fábio Santos, encargo de 60 mil. Ele diz aqui, o tamanho do contrato, 34 toneladas, mas não faz sentido, né? Eu fiquei meio perdido nessa situação aqui, eu até acho que abri isso aqui já, deixa eu ver aqui, ó, porque a gente tem vamos ver uma coisa aqui. Quem entrar aqui na B3, ó, você entra na B3, vou por o caminho, ó, produtos e serviços, commodities, tá? Vem em soja, saiba mais, e aí você pode escolher. Esse financeiro aqui não tem mais, apesar dele estar aqui, ele não funciona mais. Funciona esse aqui, tá? Que é um contrato que a gente usa hoje, né? Que são um contrato de 450 sacas e 27 toneladas. Né? Aí, quando a gente muda ele para o FOB Santos, né? O que a gente acha nas características dele? A gente acha esses 60 mil quilos. Então, a gente vai ter que ver certinho quantas sacas são, né? Mas ele está sem liquidez, e eu acho que o problema é exatamente esse. A vantagem dele, né, é variação de 20 centes por tonelada métrica ou 6,80 por contrato. Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Opa! 6,80 divide por 0,20, né? São 34 toneladas, tá? Então são 34 toneladas mesmo. E a única vantagem que eu vi nele é que ele tem vencimento todos os meses, né? Todos os meses. Então agora vamos voltar na cotação dele aqui, ó. A cotação dele não tem, né? Ele tem oferta de compra e de venda, provavelmente dos players aí que fazem, né, esse movimento. Então, se a gente pegar 481 dividir, obrigado, por 34 mil quilos vezes 60. Então, esse é o valor. Então, aqui a gente vê a diferença, né? 477 para 27, né? É uma diferença grande. Então, a gente tem que pensar que não só a margem é maior, como o preço, né? A variação de preço é maior, porque você tem uma variação de 1% em cima de 27 é uma coisa, se uma variação de 1% em cima de 477 é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente tem que imaginar como vai ser essa liquidez, como a B3 vai trazer essa liquidez para nós. Mas eu sei, né? Eu esses dias estou um pouco afastado, não estava acompanhando, mas você me comentou da ITF, né? Que a gente tem uma nova agora, que eu acho que é importante, porque
muda totalmente a perspectiva de investimento em commodities como ETF. Conta um pouquinho dessa CMDB11, né? Exato, Guto. Só fazendo um comentário antes do contrato de soja, a gente vê, é mais uma alternativa. A gente sabe que no início ele engatinha, a liquidez não é tão grande, o número de negócios, o número de contratos negociados, ele vai engatinhando aos poucos, mas é mais uma alternativa. E a gente também tem essa alternativa agora dos ETFs. E isso é uma coisa que ainda falta no nosso mercado, Guto, e que a gente bate bastante na tecla, inclusive com a B3. ETFs de commodities, facilitar, deixar cada vez mais opções para que o investidor possa se expor ao mercado de commodities. E agora a gente tem tanto o contrato de soja quanto essa ETF CMDB11 surgiu agora em novembro, então faz ali em torno de 15 dias que elas estão sendo negociadas, e essa ETF específica, ela é de commodities amplo. Hoje ela tem 29 empresas na carteira, ela segue já o índice que é o Teva Ações Commodities, então ela vai seguir esse índice. As principais empresas que compõem esse índice vão ser Vale, Petro, JBS, Suzano, a SLC Agrícola. Então tu vê que é um ETF que vai ter ali uma exposição a praticamente todas as commodities que a gente tem no nosso mercado. Pode ser o petróleo, pode ser a soja, pode ser o próprio gado, vai ter alguma coisinha ali de milho, café e também por causa dos grãos. Então são 29 empresas, o investidor ele vai estar bem diversificado em todas as commodities, e ele consegue, com esse único ETF, estar bem diversificado. Então, ele vai se expor a todo o mercado de commodities. Esse ETF ele não é dolarizado, mas a gente sabe que também ele vai ter o impacto do dólar, justamente porque as commodities elas são cotadas em dólar. Então, além de ter uma exposição em empresas, ele vai ter aquele percentualzinho da carteira que pode ser considerado em dólar. Mais uma alternativa. Não, maravilha. Depois eu vou continuar, aí só vou voltar aqui um pouquinho, porque assim, ó, o preço é 474 dólares a tonelada. Eu consegui descobrir que são 566 sacas, tá certo? Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar os nossos 474, dividir por 34, né, vai dar 13,94. Que confusão que eu fiz agora aqui. São 34 toneladas, 566 sacas. Se eu pegar os 474 e dividir por 34, dividir por 1.000, dividir por 1.000, tá? Dá 0,474, lógico, né? Vezes 60, 28,44 a saca, tá? Então, para eu achar essa mesma proporção aqui, vai ser desta maneira. Eu tenho que dividir isso aqui por 34, vou achar o preço da tonelada, dividir por 1.000, achar o preço do quilo, multiplicar por 60 e eu vou achar o preço, então, da saca. Por isso, ele é mais difícil de ser negociado, porque está o preço da tonelada vezes 34 toneladas. Então, o ajuste deve ser um ajuste um pouquinho mais pesado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse contrato. Realmente, acho que vai trazer grandes players. Eu só queria esclarecer isso para que a gente pudesse ver. E aqui está, ó, CMDB11, 10,48, queda hoje de 0,10, recém saiu, mas exatamente é a nossa cotação dele hoje. Mas eu sei que a gente tem ele aqui. Tá? Depois eu vou ver com calma aqui e eu vou trazer ele aqui para nós. Deixa eu sair daqui. Tá? Eu vou procurar aqui enquanto a gente conversa, mas a gente tem o índice, esse índice da Bolsa, eu tenho ele aqui, tá? Que é onde vai estar o nosso... as nossas coisas que vão estar listadas ali dentro. Eu vou ver com calma aqui, depois eu até mostro aqui, mas a gente tem, né, esse índice aqui, e esse índice é o índice que a gente consegue, então, ter junto com essa ETF, né, e a gente fica aí numa aplicação mais segura, né, porque o ETF a gente compra de um em um, não compra... Gregory, porque se eu quiser comprar um... Aqui, ó. Eu acho que isso que é legal, ó, né? Que a gente tem a possibilidade de comprar
de um em um. Né? O fato de a gente conseguir comprar de um em um, não precisa comprar lote fechado, né? Eu acho que é o mais bacana. Né? Exato, Guto. É uma das facilidades dos ETFs, então a negociação realmente é de uma em uma unidade. Essa ETF hoje está sendo cotada ali em torno dos R$10, então ela é bastante acessível por um preço pequeno. Nós já conseguimos uma exposição nas commodities. Eu acho que isso que é bastante interessante. Eu acho que essa é uma situação... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu achei que eu tinha voltado. Eu acho que isso que é mais uma oportunidade. Né? A gente tem um contrato de soja agora que é grande, né? São 34 toneladas, a cotação dele é por tonelada, então a gente tem que ter esse cuidado, porque ele é maior. Mas tem esse ETF que você gasta R$10, você pode comprar, e ele vai acompanhar uma cesta de commodities, né? Vai ter o efeito dólar, ele vai sofrer efeito dólar, porque algumas commodities ela tem essa impacto do dólar, né? E só que você também corre uma exposição muito menor do que os outros contratos, né? Ou, né, a opção está no meio do caminho. Parece que a opção ficou no meio do caminho, né? Exato. Contrato, opção com estrutura e a ETF, né? Então fica bem legal. Eu acho que Perfeito. São boas oportunidades. Né? É isso que a gente precisa. Sim, pode falar. É isso que a gente precisa, Guto. Quanto mais alternativa, melhor. Aí a gente vai ter alternativas para todos os gostos, para todos os tipos de investidores, e isso é bom para o mercado. Quanto mais alternativa, mais investidor, mais quente no mercado, vai se fortalecendo cada vez mais. E diz uma coisa, para o ano que vem você vislumbra alguma... Qual que é o horizonte para frente aí? Basicamente, são 3 pontos que a gente está acompanhando, Guto. A gente acompanha um pouco mais de perto, que pode impactar no mercado como um todo e também nas commodities, né? Eles estão bem ligados. Então, a gente olha um pouquinho aqui para o Brasil, um pouquinho para os Estados Unidos e um pouquinho para a China. Querendo ou não, quem compra muita commodity, quem movimenta o mercado, são os chineses. Aqui no Brasil, a gente acompanha de perto toda essa questão hídrica. A gente teve agora uma pequena... melhorou um pouquinho toda essa questão, mas a gente ainda está de olho nessa questão hídrica que pode impactar principalmente plantio, pode impactar toda a estrutura, isso vai impactar, claro, nos preços. A gente olha, então, primeiramente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente olha muito para o Fed, para a política monetária americana. Eles estavam utilizando, inclusive o Powell, utilizando muito o termo transitório, que agora a inflação era transitória, agora parece que não é mais tão transitória assim. Então a gente está olhando também para as políticas deles, porque pode ser que daqui a pouquinho eles vão começar a reduzir os incentivos, e isso pode trazer grande volatilidade para o dólar, isso vai ser um impacto também. Mas a notícia mais recente que a gente teve, principalmente vai relacionar muito ao minério de ferro, que pode fazer com que ele tenha uma valorização, é a notícia que veio da China. A China teve ali um crescimento negativo, eles tiveram alguns problemas nesses últimos trimestres, e o próprio governo chinês está pensando em alguns incentivos para de novo começar a estimular, e isso pode sim trazer um retorno, pode trazer um reflexo muito rápido no minério de ferro. Inclusive ele teve algumas valorizações recentes, mas toda essa questão de demanda na China é talvez dos 3 pontos que a gente está acompanhando um pouquinho mais de perto. Então a gente vê nesse momento, para o ano de 2022, uma estabilização nas commodities, mas conforme esses incentivos, principalmente na China, a gente pode ver uma valorização. Tu deve lembrar que no início do ano a gente começou o ano falando de um super ciclo de commodities, todo mundo estava pensando que já ia explodir, isso acabou não se confirmando, mas para o ano que vem a gente vê uma estabilidade, mas dependendo dos incentivos da China, a gente pode ter um novo início, talvez, de um ciclo, um novo início de valorização em todas as commodities. Também acredito que exista essa possibilidade, sim, né? Tem algumas variáveis aí no meio, mas uma coisa eu vou te dizer, quando falaram que a inflação era temporária, juro para você que eu sentei e ri, sabe? Porque eu não conheço inflação temporária. Não tem como. Nós aqui no Brasil... Não tem como. Aqui no Brasil não tem como, cara. Porque, assim, ó, eu tenho 59 anos de idade.
Acompanho economia desde os meus 15, 16 anos de idade, eu acompanho economia em tudo que for possível que esteja dentro da minha capacidade de absorção ou de entendimento, eu acompanho. Tá? E o problema do Brasil é único, né? É um Estado inchado que não consegue se reformar para resolver o problema básico dele. Então, você imagina que um país que absorve 70%, 80%, mais de 80% do dinheiro que existe dentro do país, que são absorvidos pelos títulos públicos, né? Não vai ter juros baixos, não vai ter um desenvolvimento de economia, não vai ter inflação baixa, gasta mais do que arrecada. Então, eu nunca acreditei, né? Década perdida. Eu escuto década perdida desde a década de 80. Então, foi 80, 90, 2000, 2010, estamos indo para 2020. Então, provavelmente, esta aqui, se não tivermos um acontecimento favorável dentro dos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ter mais uma década perdida. Então, eu não acredito. O cara chega para mim, isso é uma inflação temporária. Eu passo isso é uma piada, entendeu? Uma piada. Por quê? Porque você não está vendo acontecer o que é de mais importante tem que acontecer no país, que é uma reestruturação do Estado brasileiro como um todo, né? Não só federal, como estadual, municipal também. Existe uma necessidade de uma alteração. Mas o que a gente assiste aí, placidamente, de novo, né, alimentando de novo, o dragão está sendo alimentado com muito combustível para este final de ano, teremos um ano que vem bastante impactante. Fora do Brasil, existem condições que são um pouquinho mais... que a gente pode ponderar um pouco. A Europa, ela tem como se reestruturar e enxugar esse excesso de dinheiro que a própria pandemia jogou, e pode melhorar isso na Europa. Estados Unidos, a mesma coisa. Estados Unidos, eles têm, né, um volume financeiro e uma concentração econômica gigantesca lá, então eles também conseguem começar a produzir bens, né, e conseguir captar para enxugar esse excesso aí. Mas no Brasil eu não acredito nada disso. Sim. E já comentei, depois dos 10%, porteira que passou um boi passa boiada. Passou dos 10%, para fazer voltar não é fácil. A gente viu voltar em 2016, ali na Dilma, a gente viu títulos do governo chegando a pagar quase 18% ou até mais de 18% no pré-fixado, porque era uma situação política, não tinha o estrago econômico não tinha sido muito violento, então conseguiu se reverter. Né? Ou, perto de uma eleição, que tem aquelas polarizações, a gente vê uma situação mais difícil. Mas agora não. Agora ela vem subindo gradativamente há muito tempo e as ferramentas que a gente tem aí para reverter isso, eu não vejo. Então, a gente tem que exatamente tentar se proteger com essas ferramentas que nós comentamos hoje aí, para não ter um desgosto, né? A gente viu aí produtor vender, fixar preço de milho, milho disparar de preço, fixar preço de soja, soja disparar de preço, né? E aí fica aquela dificuldade, porque ele deixou de ganhar um bom dinheiro. Então, essas ferramentas de opções, de estruturas, né? Ou até mesmo o próprio contrato, elas são muito importantes, exatamente numa situação quando a gente começa agora a navegar numa situação econômica que só quem viveu isso antes de 94 conhece. Tá? Porque a gente teve eu vi muita gente quebrar, Gregory, depois de 94, porque o cara só sabia viver com aquelas aplicações financeiras, o negócio dele girava junto com as aplicações financeiras, que a gente tinha 15, 20, 30% ao mês de rentabilidade, indexação em dólar, essas coisas todas. Quando isso acabou, que você precisou se debruçar dentro da sua própria planilha econômica, ninguém tinha nem planilha. Planilha, o que é isso? Não sei nem o que é isso. Então, a gente pode estar entrando de novo numa situação, eu espero que não, espero que consigamos reverter isso, não tenho muita esperança, mas a gente está entrando numa situação em que essas gerações de 94 para cá não conhecem, não sabem trabalhar com isso. Então, a gente via multinacionais mandar seus executivos para trabalhar no Brasil, para aprender a lidar, como é que sobrevive uma empresa num país que tem uma inflação
15%, 20%, 30% ao mês. Né? Então, eles vinham aqui aprender. Agora, eu não sei aonde que a gente vai aprender, ensinar, né, essas gerações que estão aí a conviver com essa inflação que possivelmente possa vir aí de uma maneira um pouco mais quente. Mais uma coisa a gente tem certeza, nós temos aqui ferramentas muito interessantes. Então, se você que está nos assistindo tiver interesse, aqui embaixo tem um link, tá? Você clica aí, entra no link da Liberta Investimentos e você vai ser atendido aí, então, por um dos nossos assessores e vai poder abrir esse mundo para você, caso você não conheça. Caso conheça, pode discutir uma estrutura, ver que se quiser montar uma estrutura, uma proteção, um hedge. E eu fiz um hedge há uns dias atrás, né? Eu encaminhei uma cliente para isso, na soja. Ela se protegeu na soja $25, porque a gente imagina que a soja, com essa fartura toda de soja, ela pode, em dólar, ter uma queda. Então, fica interessante, aí saiu num preço bem razoável, muito razoável até mesmo naquela época. Então, a época de procurar fazer o hedge é importante, por isso que tem que ter uma boa assessoria, né, Gregory? Bom, galera, estamos indo aí quase para 50 minutos batendo um papo aqui, voa, né? A gente nem percebe, já passou. Te dou um espaço aí para você fazer suas considerações finais, falar o que você quiser, o tempo que você quiser, fique à vontade aí. Perfeito, Guto. Bom, primeiro, né, muito obrigado pelo convite novamente, espero que a gente possa conversar de novo aqui no De Grão em Grão. O que tu acabou de falar realmente sobre essas questões de inflação, a gente comenta que o Brasil é um transatlântico, então a gente está aumentando a nossa curva de juros, mas até a gente ver o impacto na inflação, a gente está no transatlântico, a gente está virando o leme, mas até o navio virar demora um pouco. Então não vai ser algo tão imediato, a gente vai subir agora a nossa taxa básica de juros, mas não vai ser mês que vem, não vai ser em 45 dias, 60 dias que a gente vai ver esse impacto. Então isso é verdade, a gente vai precisar de um pouco de tempo para conseguir controlar isso, e a inflação é um dos pontos que a gente precisa ficar de olho. E o que tu falou também, o momento certo de investimento, um hedge e uma proteção, nós da Liberta Investimentos estamos aqui para isso. A gente tem uma mesa de operações dedicada a essas operações que a gente discutiu, a gente tem uma assessoria específica para aqueles clientes que querem fazer algum investimento e em renda variável, em bolsa diretamente. A gente acabou não falando diretamente das ações, mas ações das empresas de commodities, uma Vale, uma Petro, uma JBS, uma Marfrig, boa parte delas estão em bons momentos de entrada para aquele investidor que realmente está pensando em se expor diretamente a empresas de commodities no médio a longo prazo. Então, tudo isso daqui a gente pode ajudar o nosso cliente, o nosso investidor na Liberta Investimentos. E, por favor, Guto, qualquer dúvida que tenha ficado, um próximo papo, a gente aqui continua à disposição. Não, vocês falou das ações, já dá um outro programa, né? Exato. É um outro programa. Se a gente começar a falar de ações aqui, nós vamos para 2 horas de programa. Mas exatamente Maravilha. Isso. Qual é a vantagem, por exemplo, de você acompanhar uma Marfrig, um JBS, né, uma Vale? Por quê? Porque você consegue avaliar o mercado pelos fundamentos, né? O mercado de commodities fica mais fácil de você entender, né? Aí a gente tem que falar, né, o reflexo do lucro, né, por exemplo, da Marfrig da vida, né? Como é que impacta o preço da arroba do boi na lucratividade dessa empresa, na exportação dela. Eu acho que dá um outro mais programa. Um programa. Olha aí. Ótimo. Bom, eu te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, é uma satisfação. Quem sabe a gente marca um próximo, então, aí a gente vai focar nas ações ligadas direto com o agro. Se você quer, que está nos assistindo, você quer este assunto, escreve aí embaixo, né? Dá like, escreve aí embaixo. Olha, eu quero sim saber mais sobre as empresas ligadas diretamente ao agro e como isso impacta nos preços dela, na lucratividade dela. Escreve aí embaixo, né? Põe bastante gente aí que a gente já faz um próximo programa sobre isso, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Acredito que o ano que vem a gente tenha grandes oportunidades novamente no mercado. Vai ser, acredito que um mercado bem diferente. Nós estamos tendo anos, né? Nos últimos 3 anos, os mercados foram totalmente diferentes. E acredito que o ano que vem vai ser diferente também. Não vai ser um ano muito, muito fácil da gente navegar, mas acredito que vão ter muitas oportunidades. A gente nem falou da volatilidade por causa da política, né? Por causa das eleições, Guto. Então, já tem um terceiro programa aí. Falar sobre a volatilidade por causa das eleições.
o efeito do dólar, né, sobre as commodities devido à polarização da nossa política eleição, né, presidencial e estadual. Todo o cenário. E tudo. Também já tem mais 2 programas pela frente, hein? Tá? Mas é isso aí. Estamos encerrando aqui o nosso último de grão em grão de 2021. Desejo a todos um feliz ano novo e ótimas festas. Eu sou muito grande, tapei aqui. E que todos tenham um ano muito próspero, o ano que vem, muita paz, muita saúde. Dinheiro no bolso é importante também, né? Mas a saúde em primeiro lugar, felicidade e saúde, acho que andam paralelos. E que a gente possa trazer o ano que vem muitas informações, muitas coisas boas para todos vocês, para que vocês possam aproveitar esse mercado, sejam como produtores se protegendo, sejam como consumidores também se protegendo, ou simplesmente como especuladores, que é o que traz a liquidez desse mercado ao especulador. Tá certo? Então, vamos observar isso tudo e estaremos à disposição de vocês aqui. Um feliz virada de ano, um feliz ano novo, feliz festa, e o ano que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Perfeito, um bom final de ano também e até 2022. Até.